Boa noite, meus amigos, meus irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade na nossa reflexão de hoje. 5 minutos com a palavra. Se eu não tiver 5 minutos para refletir na palavra de Deus, o que é que eu estou priorizando nessa vida, hein? Então vamos lá. Livro de Números. Já vimos que Números possui 36 capítulos. Também é o quarto livro do Pentateuco. E o que é Pentateuco? Os 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Hoje meditaremos no final do capítulo 7 até o início do capítulo 8. E tem uma curiosidade interessante sobre como Moisés, ou como Deus, comunicava a sua vontade para Moisés. Capítulo 7, versículo 19. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, do meio dos 2 querubins, e era assim que Deus falava com Moisés. Então veja de que maneira isso acontecia. Acabamos de verificar aqui. O Senhor falando com ele, ele ouvia aquela voz que vinha de cima da tampa da Arca da Aliança. Versículo 8 de 1, aliás, capítulo 8, versículos de 1 a 4. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com Arão e diga-lhe o seguinte: quando você colocar as 7 lamparinas no candelabro, faça com que as lamparinas iluminem o espaço em frente ao candelabro. Quando eu estava pesquisando aqui o texto que a gente ia refletir hoje, eu fiquei pensando como Deus é detalhista. E a Deus lhe interessa aquilo que está de acordo com a vontade dele para a gente. Ele não está interessado em simplesmente satisfazer a sua vontade. Ao contrário, o que eu estou falando aqui, que é baseado na palavra de Deus, vai contra a teologia que é pregada hoje, principalmente na internet, né? Aqui você precisa ser mimado por Deus, vem para cá que aqui o nosso Deus, ele te deixa usar o altar para você controlar Deus para fazer o que você quer. Tem igrejas que se dizem igrejas que usam, inclusive, algumas das expressões que eu estou mostrando para você aqui, porque eles colocam você no centro. Mas a palavra de Deus, o centro é Cristo, é a vontade de Deus. E o que eu estou observando aqui é que nesse início do capítulo 8, é um detalhe importante para Deus, porque é da vontade dele que, quando as 7 lamparinas do candelabro fossem colocadas, as lamparinas tinham que iluminar o espaço em frente ao candelabro. Pronto. Muitas vezes nós não obedecemos os detalhes que Deus determina para nós. O versículo 3 vai concluir. E Arão fez assim. Pronto, Arão fez simplesmente o que tinha que ser feito. Arão fez o que era para ser feito. Os filhos de Arão não fizeram. Ah, Joel, mas essa reflexão é muito simples, mas o evangelho é simples. A palavra de Deus é simples. O grande problema conosco é que nós não queremos obedecer o simples que Deus já estabeleceu. O versículo 3 até o 4. Arão fez assim, colocou as lamparinas de modo que iluminasse o espaço em frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Pronto, fim de conversa. O candelabro era de ouro batido e sua base, as suas flores, tudo era de ouro batido de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Parece um texto simples demais para que nós detenhamos a nossa atenção nesse momento de reflexão. Mas o que me chamou a atenção é o evangelho é simples. C.S. Lewis escreveu um livro pelo qual ele é conhecido até hoje. C.S. Lewis era um ateu e entregou sua vida para Jesus depois de se debruçar sobre as Escrituras, sendo ele um intelectual daquela época. Ele escreveu um livro chamado O Evangelho Puro e Simples. Aí vem Eclesiastes, eu já citei aqui, Eclesiastes 7:29. Deus fez tudo simples. Está aqui, o manual de instruções está aqui, a Bíblia está aqui. Mas o homem se mete em todo tipo de complicação. O texto vai dizer assim: Deus fez todas as coisas simples, mas o homem complicou tudo, na linguagem de hoje. Na versão João Ferreira de Almeida, Deus fez todas as coisas simples, mas o homem se meteu em várias estutícias, ou astutícias. Vamos viver o evangelho puro e simples. Vamos fazer a vontade de Deus.
A Bíblia não precisa ser reescrita, ela não precisa ser reeditada, ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser vivida. A palavra de Deus, ela gera vida em nós quando nós obedecemos o Evangelho. E eu quero te convidar a fazer uma oração nesse momento. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom para com todos nós. Perdoai os pecados que temos cometidos, os erros, ó Deus, que cometemos ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. Nos ajuda, me ajuda, Senhor, a viver em obediência em tudo que o Senhor determinar. Ó Deus, como esse texto de uma leitura e interpretação simples, Arão obedeceu à voz que Deus tinha, aquilo que Deus tinha determinado a Moisés. Ó Pai, como é simples viver na Tua presença. E eu te peço, nos dá essa mentalidade, Senhor, a mente de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, para que possamos te conhecer e viver para ti como tu queres. Em nome de Jesus eu te agradeço. Louvado seja o teu nome. Amém. Muito obrigado a todos. Já se inscreve, segue o nosso canal e até amanhã para mais uma reflexão de 5 minutos, se Deus quiser.